Estamos vivendo um período atípico em relação às chuvas que têm caído nos últimos dias aqui em Salvador. E nesta semana também veio o período de volta às aulas, um momento de muita expectativa entre as crianças e jovens, mas que também traz sérios riscos em relação à saúde. E é para falar sobre isso que eu vou conversar com a doutora Liz Tomazini, que é médica pediatra do Hospital Aliança e vai tirar algumas dúvidas em relação a esse período chuvoso e também a volta às aulas. Doutora Liz, muito obrigado pela presença. Para a gente começar, esse período chuvoso em Salvador tem assustado todo mundo, né? Choveu em 24 horas, a média esperada para o mês todo. Juntando isso, vem o período de volta às aulas. Isso traz que tipo de riscos para as crianças dentro das escolas? Bom dia. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite pela oportunidade de falar de um tema tão importante para a saúde da criança, para tanta gente, que atinja tantas pessoas. A volta às aulas é um período que, por si só, gera bastante expectativa entre os pais, ansiedade entre as crianças. E, associada à chuva, aumenta ainda mais essa preocupação, porque a gente sabe que as crianças vão ficar mais confinadas e, com isso, aumentar a chance de transmitir doenças que têm transmissão interpessoal. Aquelas que, quando a gente tosse, fala, espirra, a gente acaba transmitindo para quem está próximo. Então, com as crianças confinadas em ambientes fechados, com pouca circulação de ar, que é a característica da maioria das escolas na nossa cidade. Sim. Com a chuva, isso aumenta ainda mais, a gente tem sim um aumento do risco de transmissão. Agora, se a gente pudesse citar, né, as principais doenças que são transmitidas nesse meio escolar, quais seriam elas? Pronto. Nesse período, se torna assim, ainda mais importante a questão do resfriado, sim, a gripe, que são doenças diferentes, né? A gripe a gente sabe que é um quadro mais grave, que tem vacinação, então por isso é importante a vacinação anual contra a gripe. Doenças como gastroenterites, diarreia aguda e aquelas doenças clássicas da infância que já não deveriam mais existir por conta da vacinação, como sarampo, cachumba, rubéola, que são doenças que, quando o calendário vacinal está completo, em dia, com segmento adequado com o pediatra, elas diminuem muito a incidência nas escolas. Agora, a gente estava conversando previamente, né, aqui no estúdio, e a senhora falou sobre uma preparação antes do período de volta às aulas. No caso, qual seria essa preparação? Os pais devem ficar atentos a isso? Sim, João, é extremamente importante. As férias a gente sabe que é um período, e deve ser assim, com as regras mais flexibilizadas, sim, né? Dormir mais tarde, acordar mais tarde, uma alimentação não tão habitual. E a gente sabe que na semana que antecede a volta às aulas, as crianças devem procurar dormir mais cedo, acordar próximo ao horário que habitualmente acordariam para ir para a escola, ter uma alimentação em horários mais regulares, sim, ricas em frutas, verduras, uma alimentação mais saudável. Porque tudo isso, tanto o sono reparador quanto a alimentação saudável, vão melhorar a imunidade da criança para que ela adoeça menos no período escolar. Até falando sobre a questão da alimentação, na minha humilde opinião, um dos fatores mais importantes para a prevenção de doenças é a alimentação. Com certeza. Né? Se a gente lembrar que dormir bem, se alimentar bem, fazer o acompanhamento regular com o pediatra e manter o cartão de vacina em dias são fatores fundamentais para diminuir o índice de adoecimento na criança durante o ano, a gente com certeza vai ter um ano escolar mais saudável. Agora, nesse período chuvoso, a gente sabe que algumas crianças podem ter pegado um resfriado nesse período, e às vezes os pais mandam eles para a escola mesmo assim. Isso é perigoso? Sim, a gente sabe da dificuldade que muitos pais têm na dinâmica familiar de retornar ao trabalho e deixar a criança em casa. Muitas vezes não se tem uma rede de apoio, uma avó, uma tia que possa ficar com a criança. Mas criança doente não deve ir para a escola. Não é só um risco para os colegas por conta da transmissão de doenças, mas um risco para a própria criança, que fica impedida de repousar. E repousar é fundamental para a boa recuperação da doença. Agora, uma outra questão que a senhora tocou no ponto e é realmente muito importante foi o aumento no número de casos de dengue aqui em Salvador esse ano, né? Já existem dados, inclusive da Secretaria de Saúde,
falando sobre esse aumento. A senhora, inclusive, atendeu muitos casos lá no hospital. Isso. Realmente existe esse risco, inclusive, para as crianças? Sim, com certeza. As crianças, inclusive, são um grupo de risco e Sim. merecem nossa atenção especial, porque nem sempre na criança o quadro da dengue vem clássico como no adulto. Então, deve sempre ser uma suspeita em épocas de surto, de epidemias, né, de aumento de número de casos. A gente sempre trabalha com a criança, que é um papel do Estado, da família, mas também da escola, a prevenção contra a dengue, contra o mosquito da dengue. A gente muito fala, mas poucas vezes tem atitudes concretas. E a escola pode ser parceira da família em educar as crianças, talvez ter isso como pauta na programação pedagógica, né? Não jogar lixo nas ruas, não deixar água parada, estimular o uso de repelente individual, usar inseticidas apropriados em épocas de crise, para minimizar a chance de novos surtos. Agora você que está em casa, que pode ter aquela noção de que dengue é um problema exclusivamente no período do verão, o que ocorre é o seguinte: como a gente está vivendo um período muito chuvoso aqui na capital, isso favorece o acúmulo de água parada em diversos locais da cidade. E a gente sabe que Salvador, tradicionalmente, é uma cidade quente. Isso. Então o sol vai voltar a aparecer. E quando voltar a aparecer, essa água parada pode virar foco de proliferação do mosquito e aí sim vem o risco. Agora, doutora, continuando, a vacinação é uma das coisas mais importantes na prevenção das doenças, principalmente nas crianças, né? É isso mesmo? Exatamente. É meio antigo, a gente está parecendo tendo que estimular a vacinação com tanta evidência de benefício que se tem com a vacinação hoje em dia. Mas é fundamental manter o acompanhamento regular com o pediatra para ele esclarecer quais vacinas devem ser feitas, aproveitar o período das férias para botar esse calendário vacinal em dia, tirar dúvidas, tirar medos que possam rondar a vacinação, porque os benefícios da vacinação são imensuráveis. Sim. A gripe, que é uma doença gravíssima, com risco de até óbito, de morte, ela tem vacinação anual, então, e as crianças estão no grupo de risco. Então, eu, poderia dizer que o calendário vacinal em dia é o melhor amigo da criança que volta às aulas. Doutora, o papo está muito bom, a gente sabe que tem muita coisa para ser abordada quando se fala em saúde da criança, mas para a gente finalizar, eu queria que a senhora deixasse um recado para quem está em casa, né, mãe, pai, sobre os cuidados com as crianças, né? O que a gente deve fazer para evitar ao máximo esse tipo de complicação e que a criança leve uma vida mais saudável. Pronto, João. A família deve entender que a criança, ela precisa de ajuda para ser cuidada. Então, ter um sono regular, alimentação adequada, fazer um acompanhamento regular com o pediatra, cartão de vacina em dia, são fundamentais para a sua saúde. Crianças doentes não devem retornar à escola, devem esperar melhorar para retornarem ao convívio com outros colegas. E estimular em casa e na escola a lavagem frequente das mãos, porque é um hábito de higiene saudável que deve ser propagado e estimulado desde a infância. Bom, tá aí. Você que tem filho, neto, sobrinho, afilhado, seja lá o que for, siga essas dicas e vamos tentar melhorar a saúde das crianças, que a gente sabe que eles demandam mais cuidados do que nós adultos. Esse foi o tema do Em Pauta de hoje. Agradecer a doutora Liz pela presença e eu aguardo vocês no próximo Em Pauta.